Roteiro. Vamos falar de roteiro? Eu separei aqui um caderninho comum, e faço como uma agenda de viagens, por exemplo. Faço aqui o meu roteiro do que eu quero. Quais os lugares que eu quero conhecer? Faço toda uma pesquisa, assim, minimamente, pelo menos, para que eu tenha noção, lugares que eu quero conhecer naquele estado, que eu gosto. Por exemplo, lugares de praia, enfim, quais praias eu quero conhecer. E faço, assim, uma lista, né, das cidades que são possíveis, sei lá, 3 dias, pelo menos para eu ter noção aqui do que eu vou conhecer. E aí vou pesquisar algumas coisas, alguns passeios que tenham lá, olho também vídeos, assim como eu produzo alguns vídeos, eu também olho os locais que eu não conheço, pelo menos para eu ter noção de como é que é, tem que ter, né? Fotos, para ver se eu acho legal. Às vezes eu sei que é legal sim, eu tenho certeza, não tenho 100%, mas tenho noção. Mas o que exatamente que eu gosto de fazer? E aí ver quais cidades assim no entorno que dá para conhecer. Faço uma pequena pesquisa mesmo, de diferentes fontes, vou olhando, pelo menos para me basear em alguma coisa. Tem que ter pelo menos noção lá da distância. E aí me organizo, faço o caderninho das cidades, tudo direitinho. Se os locais tem comida, restaurantes, quais tipos de comidas eles oferecem, mais ou menos, feiras artesanais e não sei o que, enfim, tudo para ter noção. E vou lá há 13 dias em tal lugar, faço mais ou menos passeios duplos, por exemplo. Se tiver sol ou se tiver chovendo, ou se tiver com chuva naquele dia. Se tiver sol, se for um local de praia, vou à praia. Não deu para ir à praia porque naquele dia não tem chuva. Então, eu faço outra opção para aquele mesmo dia. Pelo menos para poder me organizar. Não ficar, nossa, tá chovendo, eu não vou sair do canto. Isso eu não vou fazer mesmo, né? Mas, enfim. Aí, o que acontece? Você faz isso, pelo menos para você não ficar, por exemplo, imprevistos e tudo mais, e você ficar completamente perdido, sem saber, para não chegar lá e ficar, não vou fazer nada. Não faz sentido isso, né? Então você tem que ter pelo menos noção do que você vai fazer, ter um mínimo de organização. Eu não era organizada, mas isso é muito importante, né? Você conseguir fazer isso para poder conhecer o máximo de lugares possíveis, de uma forma, lugares que você aprecie, que você gosta, que você queira conhecer, né? Lugares interessantes, tanto museus, quanto praias, como passeios, enfim. E aí também é legal você já ir separando os passeios, as possibilidades, quanto mais ou menos você vai gastar, pelo menos para ter noção de valores. Uma pequena pesquisa mesmo, apesar, você vai ter noção que pode ser para mais ou para menos, mas pelo menos para você se basear e não chegar lá completamente cego, sem noção, né? Então isso aí é muito importante. Eu gosto sempre de fazer minimamente uma organização. As cidades, quais cidades que eu vou ficar? Por exemplo, eu tenho um local mais próximo do hotel. Vou deixar por último no passeio. E aí vou conhecer os outros lugares mais distantes primeiro, qualquer coisa. Depois, já próximo para vir embora, eu faço os passeios mais perto. Entendeu? Mais ou menos assim. Pelo menos para você ter noção. Então é importante fazer um roteiro, ou um pequeno roteiro, para você se basear e não ficar completamente à deriva, ok? Tudo certo? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. E aí eu vou dando algumas dicas. E também eu gosto de fazer esse roteiro até para poder conseguir fazer algumas filmagens e mostrando para vocês, né, os locais, as atrações, enfim, os lugares que valem a pena para ir. E aí, com o roteiro, me facilita muito, muito mesmo. Pelo menos para eu saber o que eu tenho que mostrar para vocês, um lugar que eu acho bem bacana e trazer uma experiência nova para vocês. Para quem quer também conhecer aquele lugar e mostrar da melhor forma possível, né? Fazendo um trabalho da melhor forma que dá no momento. E é isto. Então, eu preciso, no mínimo, uma certa organização, tanto para aproveitar, como mostrar para vocês alguns lugares, ok? Até a próxima.